Salve piratas e marinheiros, saíram os spoilers completos do capítulo 1120 de One Piece. E como aqui é sem nenhum tipo de enrolação, então bora para o vídeo. O título do capítulo 1120 de One Piece é Atlas. Em sua capa podemos ver a peregrinação substituta da colheita dourada da criança ogro Yamato. Denjiro, o Daimyo de Kybi, pega numa rede as crianças que estavam jogando pedra em Yamato. O capítulo começa com um flashback que aconteceu há 26 anos atrás em Punk Hazard. Naquela época muito verde, florestas e palmeiras cercavam as instalações de Punk Hazard. Dois homens então estão conversando em sua entrada. Vemos que Vegapunk está junto com seus dois dragões e também com o Professor Clover. Clover implora a Vegapunk para ajudá-lo em sua pesquisa sobre o século perdido, porque ele precisa do conhecimento de outros campos. Vegapunk recusa, dizendo que agora ele é um homem do governo. Vegapunk então diz: "Você se lembra quantas vezes você foi preso? Eles estão de olho em você. Tenho certeza que você sabe porque ainda pode andar livremente como está. É para que eles possam te seguir e assim descobrir o seu esconderijo e prender todos os seus amigos." Clover então fala para Vegapunk: "Meu nome verdadeiro é Klein de Clover. Naquele dia eu menti para viver." No entanto, Vegapunk diz novamente que não ajudará o Professor Clover. Vegapunk também diz que vai esquecer o que Clover acabou de lhe dizer. Enquanto Vegapunk entra em Punk Hazard, Clover diz algo a mais. E vemos ele falando: "Vegapunk, eu vou resolver isso. É só esperar. Eu posso ouvir uma voz vinda do passado." A cena corta para 22 anos atrás. Vegapunk e Caesar receberam a notícia de que Ohara foi destruída pelo Buster Call. Caesar diz que quer ver ele mesmo o massacre. Enquanto isso, Vegapunk fica triste com a notícia. Essa cena se passa um pouco antes do flashback que vimos no capítulo 1066 do mangá, após aquela visita de Vegapunk a Ohara, enquanto o Dragon tinha aparecido por lá. Vegapunk está chorando na frente do lago de Ohara, enquanto olha para o pôster de procurado de Nico Robin ainda criança. De volta para o presente, a mensagem de Vegapunk continua. Zef e Patty estão ouvindo a mensagem do Baratier. Vemos Tequila Wolf também, onde os guardas chicoteiam os prisioneiros. Em Egghead, Robin fica extremamente emocionada enquanto ouve a mensagem de Vegapunk e ela cobre os seus olhos com suas mãos. Vegapunk então diz: "A história é escrita pelos vencedores. As vozes dos perdedores são fracas, enterradas nas profundezas do mar. Mas depois de muitos sacrifícios, consegui determinar algumas das verdades enterradas e a transmitir ao mundo. Rezo para que minha mensagem até agora tenha sido transmitida com segurança." A cena corta para Labface. Vemos que Zoro e Jinbei já conseguiram entrar no Sunny. Enquanto isso, Najuro foi levado para longe, mas ele já está voltando. Lilith impede a tripulação do Chapéu de Palha de decolar, dizendo que se Najuro atacar eles, enquanto eles estiverem no ar, o navio vai acabar diminuindo a sua velocidade e não vai conseguir chegar ao mar. Por isso, eles não podem decolar se Najuro ainda estiver no caminho deles. De repente, Atlas aparece e dá um soco em Lilith, deixando-a inconsciente. O ataque de Atlas esmaga Lilith no piso do Sunny. Atlas então desliga um dispositivo na cabeça de Lilith, e podemos ver que enquanto ela toca na cabeça de Lilith, ouvimos um clique de efeito sonoro. York percebe isso, e ela diz: "O sinal de Lilith desapareceu, então agora só resta Atlas." Vemos Atlas conversando com Nami e os outros. Atlas diz: "Por favor, cuide de Lilith, eu eliminarei o seu obstáculo." Najuro está correndo de volta para o Sunny, mas Atlas voa e o agarra. Porém, Najuro corta um de seus braços, mas Atlas continua o segurando. Então Atlas usa seus sapatos Dom e sua mochila jato para empurrar Najuro para fora do caminho, enquanto Sunny decola usando o Calp de Buster. A cena corta para a costa de Egghead. Emmett fala com Luffy, e Luffy fica muito animado por ver o robô. Emmett então diz: "Estou muito feliz em conhecê-lo novamente, Joy Boy." Luffy fica confuso e olha em volta procurando com quem é que o robô está falando. Assim começa um diálogo importante entre eles. Emmett então diz: "Estou falando com você. Vá em frente, seu inimigo é meu inimigo. Estou feliz por poder lutar por você novamente, Joy Boy." Luffy fala: "Incrível, então você pode conversar?" Emmett diz: "Joy Boy está em perigo, eu vou protegê-lo." Dory ordena que sua tripulação se prepare para zarpar. Brog pergunta a Luffy se aquela coisa é um deles. Luffy então diz: "Ele disse que vai proteger o cara do Joy Boy. Quem é esse?" Brog então fala: "Ele disse? Não ouvimos nada." Luffy então responde: "O quê? Sério?" Vemos agora que Júpiter ataca o robô. Emmett levanta o braço esquerdo e está prestes a lançar um ataque semelhante à pose do Rocket Punch Mazinger. Mas devido ao seu corpo ser muito velho, o ataque não sai. Luffy, Sanji e Frank acabam ficando bastante decepcionados. Júpiter arranca parte do corpo de Emmett com uma mordida. Um dos braços de Emmett é comido completamente.
Emmet usa o seu outro braço para segurar Júpiter, mas Saturno salta em Júpiter e depois pula para o navio de Elbaf. Saturno então olha para Kuma e Bonnie. A cena corta para o Sunny, que está voando no céu. Sanji, que está dentro do navio de Elbaf, acaba vendo o navio Sunny no ar. A cena volta para Atlas e vemos que Najuro consegue cortá-la. Najuro então diz: "Não esperava que você se sacrificasse." E Atlas responde: "Não, isso é chamado de serviço." Então, Atlas se explode e metade do rosto de Najuro é arrancado. Na incrível página dupla final do capítulo, podemos ver diferentes cenas, enquanto a mensagem de Vegapunk continua. Vegapunk diz: "Gostaria de ter mais tempo para fazer minhas pesquisas, mas há um grupo que não conseguiu ser parado." Há 25 anos, o pirata Gold Roger e sua tripulação finalmente circulou o mundo inteiro, um feito nunca visto antes. A cena volta para o Sunny e ele está voando em direção ao mar, e está perto do navio de Elbaf. Os Sop Chopper choram por Atlas, mas os piratas e o Chapéu de Palha ainda assim começam a falar: "Podemos chegar ao mar." O Sop então diz: "Droga, Atlas, você não pode simplesmente fazer isso." York diz aos 5 anciões que o sinal de Atlas desapareceu, e então ela continua falando: "Agora o único Dr. Vegapunk neste mundo sou eu." Najuro, com metade do rosto destruído, diz: "Não, ainda não." Saturno responde: "Aquela estela que simplesmente não consegue parar de latir." Júpiter diz: "Claro." E o Arcuri fala: "Vamos acabar com isso imediatamente." Vemos Emmet dando um grito e dizendo: "Estou podre." Pelo visto, nesse momento ele está se referindo ao momento no qual ele não conseguiu desferir o seu golpe. Com isso, ele continua a falar: "Então esse é o momento da hora certa que você falou, Joy Boy. Então, vou usá-lo agora." No penúltimo painel do capítulo, vemos Vegapunk falando na transmissão. E ele diz: o que significa que eles já devem ter ouvido a inalterada voz do passado. Em outras palavras, eu acredito que todos vocês também notaram isso. Isso é o que eu acredito que acontecerá no futuro do mundo. A cena corta para Impel Down no final do capítulo. Prisioneiros ficam surpresos com a última parte da mensagem de Vegapunk. E eles começam a falar: o quê? Ele disse Gold? Pelo visto, galera, quase ninguém sabia que Gold Roger tinha um D em seu sobrenome. Entretanto, assim acaba o capítulo, e a boa notícia é que não haverá pausa na semana que vem. Além disso, na semana que vem haverá uma página colorida na capa do capítulo 1121 para celebrar 27 anos de One Piece. E só pra lembrar, galera, daqui pra amanhã estará saindo o capítulo narrado pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Portanto, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.